Olá, está começando agora o programa 30 Minutos da Igreja Batista Solidária. E você é nosso convidado, principalmente porque hoje estamos trazendo uma pessoa muito especial para conversar conosco, que é Tiago Vieira. Tiago, muito obrigado por sua participação. É um prazer tê-lo aqui conosco. Igualmente. Eu que agradeço a oportunidade aqui de conversar um pouquinho. Contar um pouquinho a história aí. Eu já tive a oportunidade de entrevistar a sua esposa lá na Rede Minas, quando fazíamos o 30 Minutos da Rede Minas. Esse aqui é o 30 Minutos da Igreja Batista Solidária. É um prazer. Então está empatado o jogo 1 a 1. Né? Perfeito. Mas muito bem. Falando um pouco sobre Tiago, nascido em Itabira, está com 35 anos, está quase fazendo 36, filho mais velho, pais muito abençoados, como eu já disse, esposo da Valquíria. Tem um hobby que é corrida de rua e leitura. Eu não sei como é que ele consegue ler e correr ao mesmo tempo, mas na realidade pode até colocar o fone aqui, mas faz os dois separados, não é? Graduado em Arquitetura e Urbanismo em 2007, Engenharia Civil em 2015, MBA em Gestão Estratégica de Projetos em 2018, Mestre em Engenharia Civil pelo Cefet-MG em 2019, Master Coach Febracis, Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico. E ainda, em 2003, mudou-se para Belo Horizonte para estudar arquitetura e urbanismo, no mesmo ano em que conheceu sua esposa Valquíria. São 17 anos de convivência, sendo 8 anos e meio de casado. Rapaz, você demorou para casar, hein? Enrolei um pouquinho. Rolando nada, o namoro é muito bom. Pior que você namora até hoje, né? E uma amiga muito abençoada que eu tinha, ela falou que eu plantei a minha esposa. Olha eu só. levo isso para a minha vida com muito carinho. E é verdade, agora continua regando. Exatamente. E é verdade, e por isso que vocês dão bons frutos, Amém. como marido e mulher. Também ele é empreendedor e empresário desde 28 de fevereiro de 2008, quando abriu seu escritório de arquitetura em Itabira, Minas Gerais. Em abril de 2010, retornou para BH para ser sócio de um grande escritório de arquitetura, onde, enquanto graduando, fez estágio. Entre outubro de 2012 e dezembro de 2014, sua empresa consolida um contrato com a Unidade de Gestão de Obras da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. E ainda, entre os anos de 2017 e 2019, professor universitário do curso de Arquitetura e Urbanismo em João Molevade. Hoje, trabalha como profissional autônomo, arquiteto, com foco em comportamento humano, área de pesquisa há aproximadamente há 1 ano, já com quase 100 horas de atendimento como coach individual. Como é que você consegue fazer isso tudo? Pois é, são alguns anos aí de muito estudo. O estudo é uma coisa que me acompanha há muitos anos, pastor Lino, que eu tenho prazer em estudar, né? Então, eu sempre vou buscando novas experiências e enquadrando novos conhecimentos e trazendo coisas novas para essa formação, né? Comecei como arquiteto
e aí foi aparecendo coisas e eu vou me interessando. Eu tenho que tomar um cuidado, inclusive, exatamente para não pegar coisas demais, né? Porque a gente sabe que a gente tem que manter um foco em algumas questões também, né? É porque nós percebemos que a linha da arquitetura, da engenharia civil, tudo bem. Agora, como é que você elabora essa questão do coach com a questão da arquitetura? E até que ponto isso pode servir para aqueles alunos que estão estudando arquitetura ou para os arquitetos já formados? Pastor Link, isso foi uma descoberta minha, isso já vem sendo estudado há um tempo, já tem uma academia americana, chama-se neuroarquitetura, que é a neurociência aplicada à arquitetura. Então, os ambientes, eles impactam muito na vida das pessoas. E a gente, às vezes, não percebe, mas o fato de você estar num ambiente, uma iluminação, uma cor, ou mesmo uma temperatura acústica, né? A gente falou sobre barulhos de ar-condicionado, um barulho do ar-condicionado, isso pode direcionar, pode mudar seu foco. Então, quando a gente pensa em ambiente e comportamento humano, está completamente ligado. Dependendo de onde eu estou, eu tenho tendências a me comportar de uma maneira. Se eu entro num outro ambiente, eu tenho uma maneira de comportar diferente. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito, muito didático para explicar isso, você já se pegou para perguntar por que, por exemplo, que nos supermercados, os produtos que sejam produtos naturais, por exemplo, a feira, fica sempre na entradinha ali? Sim. Tem um porquê. Porque Porque a partir do momento que a gente entra e a gente ali compra aquele produto natural, automaticamente você dá uma sinalização para o seu cérebro que você pode comprar todas as outras coisas. Então aquilo é tudo intencional. Então, dependendo do que você faz com a arquitetura, do jeito que você determina um layout, do jeito que você define algumas questões, você está induzindo o comportamento da pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande ser arquiteto, ainda mais linkando com esses novos estudos na neurociência. É um negócio que fascina, porque você tem uma responsabilidade muito grande em cima de tudo que você está projetando. Então, quando você já compra o alimento natural, de uma certa forma, você já está pensando na arquitetura em como ter uma iluminação natural e não artificial, quando você pensa também em coisas que são saudáveis para uma construção e coisas que não são nada saudáveis para a arquitetura ou para a construção. Aí isso envolve tanta coisa, iluminação, piso, mobília, até porque quando você está bolando um apartamento, você pensa também na mobília que vai para aquele lugar. Então é um todo na realidade. Exatamente. E aí entra uma outra questão do comportamento humano, que é assim, nós projetamos para pessoas. Então o foco da arquitetura exatamente são as pessoas e não um espaço qualquer. Então se eu estiver projetando para o pastor Lincoln, se eu estiver projetando para você, você tem uma certa demanda, você tem algumas inclusive crenças e jeito de se comportar que eu tenho que levar em consideração do meu projeto. Eu não posso simplesmente pegar todas as pessoas e tentar enquadrar ela em caixinhas, não tem jeito. Cada um é individual e a gente tem essa bênção de Deus de ser todos somos diferentes, todos temos questões individuais. Né? Então isso tem que ser muito bem respeitado em tudo que você faz na arquitetura. Eu particularmente sou um pouco claustro, então eu preciso de ambientes maiores. Quem é ágora precisa de ambientes menores, não é? Então até isso você tem que pensar vendo caráter, personalidade, temperamento da pessoa. Exatamente. Né? Tudo isso deve ser considerado no projeto. E tudo está baseado, por exemplo, em uma conversa, um bate-papo, um briefing bem feito. Né? Você sentar, conversar, entender a pessoa. Eu tinha um arquiteto que eu trabalhei, esse que eu trabalhei por muito tempo, que você mencionou em 2008, que eu voltei para Belo Horizonte, ele falava que os clientes da gente, principalmente clientes residenciais, eles se tornam amigos. Não tem como você projetar para alguém, principalmente em relação a projetos residenciais de arquitetura, sem você considerar, né, sem você virar amigo. Você acaba criando uma intimidade com a pessoa. Porque você precisa de saber algumas questões também. Né? Ele tem que ser amigo até um certo limite, porque senão ele vai sapear o seu trabalho. Exatamente. Mas é muito importante considerar todos os aspectos. Verdade. E as pessoas, é uma questão até humanitária. Nós temos que pensar no ser humano. Quando se fala em solidariedade, nós pensamos em coisas humanas, humanitárias. Ou seja, eu estou realizando um trabalho que tem a ver com a pessoa, com o ser humano e não com o produto que eu quero vender. É a grande diferença. Exato.
Eu recebi alguns feedbacks, por coincidência, essa semana, de clientes falando, olha, Thiago, estou fechando trabalho com você porque você é diferente, você é humilde, você escuta, você é flexível. E isso tudo direciona para um bom profissional hoje. Não adianta a gente tentar impor algumas questões, a gente tem que entender a demanda do nosso cliente. Daí o coach, é fundamental saber ouvir. Exatamente. A escutativa é o princípio básico para tudo, né, Pastor Lincoln? Então, para um bom diálogo, para boas amizades, para você estabelecer boas conexões. E quando você consegue colocar o coach e aplicar algumas ferramentas, alguns aprendizados dentro da arquitetura, principalmente num briefing ou em uma apresentação, você consegue captar exatamente o que o cliente pede. Então, o fato de você ouvir mais, falar menos, né? Que coisa boa, né? Olha que coisa boa que eu estou ouvindo aqui agora. Pois é, ouvir mais e falar menos é o princípio básico para você conseguir captar exatamente o que o cliente quer. Agora, uma curiosidade. Eu vejo, às vezes, marido e mulher trabalhando juntos em algumas coisas. Valquíria é professora universitária também. E percebo que ela também é coach, eu não sei. Ou se pelo menos se interessa pela matéria. É meio que influência, sabe? Porque a gente acaba compartilhando muitas coisas. Porque é fascinante e acaba você mudando o seu comportamento, seu jeito de ser, seu jeito de agir. A gente sabe que a gente não consegue mudar ninguém. Não. Mas a partir da nossa mudança, a gente consegue mudar as pessoas. A partir do nosso crescimento, né? Exatamente. Levamos os outros a crescerem também. No seu caso com Valquíria, que é professora, ela deixou um pouco, ela dava aula de... Ou dá aula ainda no cursos relacionados à saúde, mas ela é enfermeira, né? Então, mas ela dá aula no curso de farmácia, curso de odontologia. Mas acaba ajudando, né? Com certeza. Porque um prédio mal construído, mal arquitetado, pode, claro, fazer mal para a saúde. Com certeza. Ela acaba dando assim... fazendo alguma avaliação sobre uma janela maior, menor? Essa e outras, pastor. Essa e outras, assim. O nosso relacionamento é muito bom de compartilhar essas informações. Eu brinco que agora a gente está num momento que ela está dando aula online, né? Então ela está em casa dando aula. E o nosso apartamento não é tão grande. E aí eu fico ouvindo aulas de primeiros socorros, e ouvindo aula de saúde da mulher. E eu fico assim, meu Deus, eu estou aprendendo tanto, né, com esse momento. A gente tem que aproveitar tudo nos momentos. Então eu tenho aprendido muitas coisas e a gente acaba compartilhando esses conhecimentos, tanto da área dela quanto da minha área. E o crescimento é fundamental para cada um de nós, né? Exatamente, Nós perfeito. não podemos estar estagnados em momento algum. Por falar em estagnado, houve alguma coisa que você deixou de estar, entre aspas, estagnado, no certo sentido, e teve uma experiência diferente. O programa 30 Minutos da Igreja Batista Solidária trabalha com a prata da casa. Estamos sempre entrevistando membros da igreja. E, no caso, nosso irmão Tiago Vieira, doutor Tiago, nosso companheiro, ele também teve uma experiência pessoal, marcante, envolvente, abrangente com a pessoa do Senhor Jesus, e aqui nessa igreja. E foi batizado pelo nosso querido, que nós chamamos, entre aspas, Bispo Samuel. Como é que foi a sua conversão? Pastor Lincoln, é uma conversão de anos, sabe? É uma busca, eu sempre ouvia Deus chamando e falando comigo, eu não entendia. Como é que é isso de Deus falando com você? Pois então, a minha família é uma família católica, né? Então meus pais são católicos e muito religiosos, a minha família é muito religiosa. Inclusive você fala que seus pais são tremendamente especiais. São pessoas, são figuras, são exemplos, né? São pais que me trouxeram modelos, até aqui, né? Exatamente, são modelos. E quando eu conheci a Valquíria, nós dois éramos católicos. E ela se converteu primeiro, ela desceu as águas junto comigo aqui na igreja, mas ela aceitou Jesus antes. Então ela se converteu numa igreja em Itabira, lá na nossa cidade, né? E aí eu ficava assim, nossa, meu Deus, mas o que ela está buscando? O que ela está procurando, né, que eu não tenho? Porque eu sempre fui à missa, eu sempre participei e sempre busquei, sempre orei muito. E aí eu fui investigar. Já era alguém de fé. Exatamente. A minha fé é um negócio que me acompanha desde sempre. Então eu fui investigar, falei assim, não, mas deixa eu entender melhor essa história. E eu não sabia, mas a Valquíria tinha feito um trato com o nosso Papai do Céu, que era assim, que ela desceria as águas junto comigo. E com isso as orações, né, a oração dela, uma mulher virtuosa na minha vida, uma influenciadora,
que eu acho que é muito importante num casamento, né, num relacionamento, a gente veio construindo isso e nós descemos as águas juntos aqui. Então eu fui por um momento de investigação, de entender melhor o que era isso que ela tinha aceitado Jesus. Eu até então, mesmo tendo a fé que eu sempre busquei, sempre estava pronto, né, a buscar ouvir o Senhor Jesus, mas eu não tinha entendido. Então foi por um momento de investigação. E depois disso as coisas começaram a acontecer ainda de uma maneira fenomenal. E é uma sensação que tem que experimentar. Né? Não tem jeito. É um negócio, é inexplicável. Né? Jesus se experimenta. Né? Exatamente. É o valor de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Exatamente. Fundamental. Agora, naquele tempo, olha aqui, ó, eu vou falar para ele aqui, por certo, ele está nos assistindo aqui. Naquele tempo, o pastor Samuel ainda podia batizar, que ele era jovem. E quero parabenizar o pastor Samuel agora, inclusive, porque ele, além de formado em teologia, bacharel em teologia, ele agora completou o curso de psicologia. Então, parabéns, Samuel, que mesmo aí na sua idade você continuou estudando, né? Coisa boa, viu? De vez em quando eu brinco com o Samuel aqui. Se você me permite parabenizar o pastor Samuel também, que a gente acompanhou essa luta. Parabéns, pastor Samuel, você sabe que você é o nosso exemplo, você acompanhou muito, acompanha até hoje a minha, a Valquíria. Nós sabemos que você ora pra gente, então gratidão e que Deus continue abençoando sua vida aí nessa nova fase, né? Muito bem. E já que falamos no pastor Samuel, falamos aqui na Igreja Batista Solidária, saibam que não pregamos religião. Jesus é o Senhor. Acabou. Não pregamos denominação. Não é a denominação que vai nos levar a Deus, às vezes até muito antes, pelo contrário. Quem nos leva ao Senhor, quem tem essa missão é o Senhor Jesus, o reconciliador, o caminho, a verdade e a vida. Então, já que nós estamos falando dessas coisas, estamos falando de vida. E este programa aqui, ele tem muito a ver com o Esta é a Sua Vida. Nós apresentamos aqui o Esta é a Sua Vida profissional, de Tiago Vieira, e vamos mostrar algumas fotos da vida de Tiago com sua família, em alguns lances. Vamos a este momento agora, relembrando algumas coisas que passaram no decorrer dos anos com o nosso irmão Tiago. Tiago, esta é a sua vida. Está nas fotos. Nós voltamos com o programa 30 Minutos da Igreja Batista Solidária. E eu estou entrevistando hoje Tiago Vieira, que, dentre outras coisas, engenheiro civil, arquiteto, eu vou colocar até a palavra que ele não gosta muito, mas especialista em coach. E vamos trabalhando desta maneira.
E ele teve uma experiência única, pessoal, de salvação aqui com o Senhor Jesus, conosco, batizado pelo pastor Samuel, e trabalha hoje com jovens. Inclusive temos ali um jovem que está trabalhando também aqui nas câmeras conosco, e é uma pessoa abençoada, que é o Léo. Léo também trabalha com você ali. E a Luísa Beatriz, Tiago, faz a seguinte pergunta: você lidera o Ministério de Jovens da igreja. Qual é a sua estratégia para os jovens, ou como você se conduz com eles, principalmente neste momento em que as pessoas se encontram, digamos, um tanto quanto sem rumo? Como diria o doutor Aloysio Andrade, um psiquiatra, ele é também homeopata, ele dizia que a vida não é só comer, beber e defecar. Algumas pessoas se assustam com essa expressão, mas as pessoas estão hoje assim, sem saber o que fazer. Como é que você consegue elaborar e trazer esses jovens para uma visão, não é a sua visão, mas para uma visão mais nítida do mundo e aquilo que você teve também na sua visão pessoal? Você vai elaborar e como você elabora isso com os jovens da igreja? Pastor, primeiro agradecer a Luísa a pergunta. É um desafio muito grande, né? A gente sabe o que a gente tem de... E hoje a gente vive num mundo que as informações são muito mais soltas, muito mais fáceis, né? A gente tem uma variedade de questões que convidam o jovem a fazer algumas coisas. E quando a gente pensa em juventude, quando a gente vai trazer a palavra de Deus para esses jovens, né, a gente tem que trazer de um jeito mais calmo, de um jeito mais tranquilo. Então a gente procura sempre, eu e a Valquíria, que ela está junto comigo nesse ministério, a gente procura sempre trazer para a nossa realidade de hoje. Então a gente busca na palavra algumas questões que a gente quer trazer para eles, e aí ao mesmo tempo a gente pede, mas como a gente relaciona com o dia de hoje? Né? Como é que a gente pode trazer esses momentos novos? Inclusive a gente está com um projeto, trabalhando num projeto que vai se chamar Sementes, porque a gente acredita que plantando uma sementinha, isso pode virar uma grande árvore lá na frente. Então plantando a palavra de Deus ali, com consciência, trazendo para o contexto dele atual, a gente consegue sim colocar eles no que a gente acredita, né? Para eles terem a mesma experiência que eu tive, por exemplo, de ser batizado e convertido aqui. Você e Valquíria estão se preparando agora para um programa aqui, Isso. também na Igreja Batista Solidária. Mas antes de falar sobre ele, você falou nos jovens e, claro, você trabalha com a construção do grande pilar para os jovens, que é a família. Perfeito. Não é a desconstrução do pilar, como nós já sabemos que anda acontecendo por aí. E nós mostramos as fotos, falamos um pouco da sua vida através das fotos. Qual aquela foto que mais marcou sua vida? Eu tenho uma foto, pastor Lincoln, que é uma foto mais recente e que tem todos os meus familiares, né? Pilar família para mim, pastor Lincoln, e a minha construção, onde eu cheguei hoje, eu devo tudo à minha família. Então essa foto aí mostra um momento de alegria, era aniversário do meu pai, então na verdade todos unidos comemorando, eu dou muito valor a isso, eu acho que todos devemos, né? A gente deve se atentar muito, porque a família é a base de tudo, né? Então é um pilar muito importante para a minha vida. Muito bem. A Gabi Jacome, também aqui da igreja, Abençoado. Ela diz: sabemos que onde você chegou não foi fácil. E ela faz a seguinte pergunta: de onde você tirou paciência, perseverança, que é ação contínua, constância espiritual, para poder chegar onde chegou e prosseguir? Porque às vezes a gente chega até um determinado lugar e perde a paciência e para. E você prossegue. Primeiro agradecer, Gabi, a sua pergunta também. Olha, a perseverança é o que a gente tem que ter sempre, né, pastor Lincoln? Como eu falei no início, eu gosto muito de estudar. Então o estudo para mim também é um valor muito importante. Então eu fui construindo isso a partir das minhas inquietações. Então eu fiz arquitetura e eu ficava me perguntando assim, por exemplo, por que existe uma certa rixa, né, pastor Lincoln, sobre, por exemplo, arquitetura, arquiteto e engenheiro? Mas por que existe essa rixa? Eu fui investigar e, na verdade, não existe. Na verdade, são cursos complementares. Então, eu vou nas minhas inquietações, eu fui construindo, degrau a degrau, esse momento que eu vivo hoje, né? E, por fim, eu fui descobrir assim, já estudei bastante, agora eu vou olhar para mim. Então, eu vou buscar um pouquinho mais de inteligência emocional, vou buscar um pouquinho de autoconhecimento, aí que eu parei no coach. E agora eu estou assim, como é que eu junto tudo isso?
Como é que eu vou fazer isso ter valia na minha vida, ter valia na minha profissão? Então esse é o meu momento agora de, a partir dessas inquietações que vieram sendo construídas aí, juntar tudo isso, né, e entregar uma coisa com qualidade, que agora, com esse tanto de competências, né, eu consigo passar uma arquitetura diferente e entregar coisas diferenciadas com qualidade. Vamos aproveitar Claro. a questão do coach e falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Legal. O que você tem para compartilhar nesse sentido? Como é que a gente elabora a inteligência emocional? Olha, pastor Lincoln, eu aprendi que a inteligência emocional é a partir do momento que você consegue entender você diante de todas as circunstâncias. Tem o Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional. Ele fala que você precisa de olhar para dentro. Você tem as competências sociais e você tem as competências individuais. Se você não souber lidar com as situações, com as suas emoções, com a sua convivência, com o seu dia a dia, não tem como você compartilhar alguma informação, não tem como eu conversar com você aqui. Por mais, somos pessoas diferentes, então a gente tem que saber lidar com as nossas emoções e com as emoções do convívio, né, da parte social. Então, sobre inteligência emocional, o conselho que eu dou e o que eu acho que todos têm que começar é olhar um pouco mais para dentro. Tudo acontece na gente de dentro para fora. Então você tem que se entender para depois você se propor a entregar alguma coisa, você se propor a ter um diálogo sadio, igual a gente está nesse bate-papo aqui sensacional. Então é isso. Primeiro olha para dentro de você, depois você consegue olhar para o seu entorno e ter o convívio social da melhor maneira. Aí você vai ser uma pessoa com inteligência emocional. Quem sou eu? Né? Essa Exatamente. é a realidade. Essa é a pergunta. E é uma das perguntas mais difíceis, pastor Lincoln, de serem respondidas. Quando eu estou nos meus atendimentos individuais, eu faço essa pergunta, quem é você? Normalmente é a pergunta mais difícil de ser respondida. Porque a gente trabalha muito com o que a gente tem e com o que a gente faz. A gente esquece que a gente primeiro precisa de ser. A gente precisa de ser primeiro, é a base da pirâmide. Então na base da pirâmide você tem o ser, depois você tem o fazer e depois você tem o ter. A gente vive em momentos que a gente vê muitas situações no nosso cotidiano que essa pirâmide está invertida. E a gente sabe que uma pirâmide invertida, ela não fica em pé. Não tem jeito. Então, por isso olhar para dentro, né? A gente primeiro precisa ser, para depois você fazer alguma coisa e, por fim, ter como consequência, né? E o pior é que nós estamos procurando ter para depois fazer e para depois morrer por ali, pelo meio do caminho. Exatamente, né? Exatamente. Quando você pergunta muitas vezes quem sou eu, as pessoas costumam responder sobre o que elas fazem, que é o mais comum, que está no meio da pirâmide, né? Quem é você? Eu sou arquiteto. Quem é você? Eu sou isso. Entende? Então, na verdade, a gente precisa de ter consciência que a gente precisa de ser primeiro. A partir do momento que a gente se conecta com o Pai, a gente busca na origem, e aí tudo fica mais simples, né? O fazer e o ter é tudo consequência. E a vida fica melhor de ser vivida, mais leve, Deus, né? Mais leveza, menos certeza. A vida é maravilhosa, isso. Maravilhosa. Temos algumas perguntas aqui ainda. Vamos voltar à questão da construção civil. Claro. Qual que é a sua ótica sobre o mercado da arquitetura e da construção civil hoje? A gente vive um mercado, pastor, que não só da construção civil, né? Que a gente precisa... Tem ISO 900, né? Pois é. A gente precisa de inovar a todo momento. 900 ou 9.000? ISO 9001. 9001. ISO 9001 foi uma certificação que eu tive em meu escritório durante 2 anos, que trabalha com a questão dos processos. Como é que você trabalha os seus processos internos do seu escritório? Isso te dá qualidade na sua entrega, né? Que a gente precisa de organizar tudo dentro do escritório para você conseguir entregar um projeto de qualidade, por exemplo. Mas voltando ao mercado... Vou dar uma aula para o meu escritório um dia desses. Vai ser um prazer. Mas falando de mercado, e aí não só do mercado de arquitetura, mas de um mercado de uma forma geral, eu acredito, e eu já li vários textos, científicos ou não, sobre isso, que muitas das profissões, pastor Lincoln, ainda vão ser inventadas. Então, as profissões dos jovens de hoje... Muitas vão desaparecer. Exatamente. E na arquitetura, nada diferente disso. Hoje você já consegue, por exemplo, na internet, aí tem que tomar um pouco de cuidado, mas consegue fazer, por exemplo, um projeto à distância. Né? Você consegue trabalhar com algumas consultorias à distância. Você tem hoje um sistema, e aí falando do sistema de como você concebe o projeto, que hoje, antigamente, você precisava, por exemplo, fazer o projeto de arquitetura, depois passava esse projeto para o engenheiro, depois passava para o engenheiro hidráulico, e tudo numa sequência, tinha uma escadinha. Hoje não, hoje você tem um sistema BIM, que é um sistema que se possibilita, por exemplo, eu como arquiteto fazendo o projeto de arquitetura e você como engenheiro já desenvolvendo o projeto estrutural ao mesmo tempo. Então isso já mostra para onde o mercado está indo. As coisas vão acontecer muito mais rápido. E tudo isso pode ser feito home office? Tudo isso pode ser feito
principalmente de forma remota. Então, tem alguns vídeos que mostram, por exemplo, o projeto de arquitetura sendo feito aqui, por exemplo, no Brasil, e o projeto estrutural sendo feito no Japão, ao mesmo tempo. Porque você tem uma plataforma, tudo tem nuvem hoje em dia, né, pastor Olímpio? Então, você consegue trabalhar isso de uma maneira mais remota e muito mais rápido e fácil também. Você otimiza tempo, você diminui, né, retrabalho, mitiga retrabalho, que é um negócio extremamente cansativo e improdutivo, quando você tem que consertar alguma coisa. Você está consertando, eu acho que é o único momento que você está perdendo, de certa maneira, um tempo, né? Como é que seria Oscar Niemeyer hoje? Pois é, Oscar é um cara, ele é genial, assim, genial em tudo. Ele é um cara que conseguiu, com as curvas dele, tocar sentimentalmente as pessoas, sabe? Muitos criticam pela repetição que ele faz, mas a curva é um negócio que dá um sinal positivo, um sinal de abraço, um sinal de carinho para as pessoas. Então, por isso que a arquitetura dele é muito aceita. Por mais que alguns critiquem a forma, ou que não é o caso da arquitetura, você tem que ver como ela funciona, como é a aceitação do usuário por esse espaço. Mas a forma que ele trouxe é uma forma que abraça a gente. Então, não ter as quinas, não ter esses incômodos, são normalmente formas que nos abraçam, nos convidam a experienciar a arquitetura. Por isso que eu acredito nessa genialidade. Na realidade, as quinas são grandes complicações para a gente. São. E elas repudiam as pessoas. Então, por exemplo, se você entra em um layout, em um ambiente que você tem mais curvas, não necessariamente você precisa de projetar tudo em curvas, mas se você tem uma curva que convide, você tem um balcão mais arredondado ou abaulado, tudo isso te direciona para um convite para as pessoas. Então, você quer convidar pessoas para o seu espaço, aí fica uma dica já de projeto. Você pode, então, abraçar, né, com essas curvas, com essas formas. Tirando um pouco de quina, tirando um pouco de desvio, né, de coisas no caminho, deixar mais livre, convidativo. Na realidade, vamos nos arredondar um pouco mais, né? Exatamente, perfeito. Muito bem. Eu estou aqui com agora a Aline Machado. Qual é o seu incentivo para alguém que deseja cursar faculdade de arquitetura? Uau! E aí nós vamos falar um pouquinho do que eu considero missão e propósito. Eu sou apaixonado por arquitetura. Tudo que eu faço, tudo que eu busco novos conhecimentos, igual a gente já falou aqui, eu acabo caindo na arquitetura de alguma forma. A arquitetura é fascinante. A arquitetura, como a gente já falou, ela influencia inclusive no comportamento das pessoas, tem um poder e você tem que ter um respeito muito grande pelo espaço que você está projetando, pelas pessoas principalmente. Respeito é uma coisa difícil hoje, né? Exatamente. Então, se você, por exemplo, faz algum projeto não pensando no seu cliente, isso é uma falta de respeito, a meu ver, tá? Não me julgue, mas é o meu Na realidade, posicionamento. não pensa no outro, né? Exatamente. E a gente sabe que a gente vive num mundo que a colaboração, como nunca, é necessária, né? Para ontem. A gente vive num mundo que a colaboração, cada dia mais, a gente vê com aplicativos, essas coisas, economia colaborativa. Então a gente tem essa aproximação do não ter mais, e isso é uma coisa muito positiva desse momento que a gente vive. A gente vive num momento que ter não significa tanto. Uhum. A gente pode alugar, a gente pode emprestar, pegar emprestado, colaborar, né? E aí você tem todos esses aplicativos novos que trabalham com essa economia colaborativa. Então, assim, falando de arquitetura e de faculdade de arquitetura, eu fui professor também, então é fascinante, é apaixonante. É um negócio que se começar a fazer, pastor Nico, não tem jeito de sair mais, sabe? É um negócio que cativa mesmo a gente, por tudo que envolve, né? É verdade. Eu estou envolvido também com o nosso querido pastor Samuel Gonçalves. Não poderia deixar de fazer uma pergunta, né? Como engenheiro civil, qual foi o momento mais importante para você como profissional da área? Quando eu trabalhei na secretaria, obrigado, pastor Samuel, quando eu trabalhei na secretaria, eu tive a oportunidade de acompanhar muitas obras. E a gente sabe que o conhecimento sem prática, ele é quase vazio, né, pastor Lincoln? Então a gente precisa de certa maneira, aplicar conhecimento, transformar ele em sabedoria, transformar ele em aprendizado. Então, foi um momento muito desafiador, porque a gente supervisionava obras muito grandes. E eu era recém-formado em engenharia civil, na verdade eu estava me formando em engenharia civil. Nesse momento, eu tinha a responsabilidade de acompanhar, de ver o que está certo, o que está errado, se está sendo executado de acordo com o projeto. E os projetos de engenharia, eles são complexos de serem entendidos de certa maneira. Então você tem que dominar questões estruturais, você tem que dominar questões de instalações, e cada dia mais instalações são diferentes. Então, na verdade, esse momento de acompanhar projeto e obra foi um momento mais desafiador, foi um momento prazeroso, mas foi bastante desafiador. Tem até a ver com a pergunta do Leonardo Araújo Quadros.
Em um mercado tão saturado como a construção civil, qual é a dica para ser um profissional com um diferencial? Obrigado, Léo. A dica é simples, assim, é não se render à sua, a gente falando de coaching, não se render à sua zona de conforto. Não adianta você achar hoje que se você fizer uma graduação, você está no mercado de trabalho. Eu não acredito no mercado de trabalho saturado, pastor Lincoln. Eu acredito que todos têm um espaço, só que a gente precisa de se remodelar no momento que a gente vive. Eu tenho primos que são, sei lá, 2, 3 anos mais velhos do que eu, e eles simplesmente formaram e entraram no mercado de trabalho de uma maneira muito mais fácil, não vou dizer fácil, mas se inseriram, né, de uma lógica que a gente trazia do passado. Você forma, você começa a trabalhar, você começa a gerar riqueza, de certa maneira. Hoje não, hoje você vai formar, você vai ter que continuar estudando, você vai continuar entendendo o mundo, que o mundo muda muito mais rápido. Então, na verdade, a dica que eu dou para o Léo é assim, não se acomode, busque novas experiências, busque entender o que você vê de valor na engenharia civil e a partir daí você vai ser um profissional e você vai se enquadrar em qualquer mercado. Para concluir, onde é que a felicidade entra nisso tudo? Nossa, legal você falar isso. Felicidade, para mim, pastor Lincoln, é fazer o que você gosta, de uma certa maneira, e enxergar o bem que você está fazendo para as pessoas. Vou contar rapidinho aqui, 1 minutinho, sobre tem uma leitura, um livro muito bom que chama Ciência da Felicidade, do Luiz Gaziri, é um pesquisador que pesquisa psicologia positiva. Ele conta uma história que tinha ele estava pesquisando por que as pessoas eram felizes. E ele foi num hospital. E aí ele começou a perguntar às pessoas por que as pessoas eram felizes. E ele chegou no faxineiro, que era a pessoa que todos avisavam e falavam assim, ele é o mais feliz desse lugar. Ele falou, eu preciso de conhecer essa pessoa. Ele estava no hospital. Aí ele virou para o faxineiro e perguntou assim, por que você é tão feliz assim? Por que as pessoas falam que você é tão feliz desse jeito? Ele falou assim, porque eu salvo vidas. Então, olha só, o que você enxerga como propósito, o que você enxerga como valor do que a gente faz, pastor Lincoln, vai nos dar felicidade. Então, eu acredito muito no que você faz bem e como você leva, como você impacta as pessoas com o que você faz. Que bom, e eu estou feliz com a sua presença aqui. Igualmente. E todo o nosso grupo feliz está também com você conosco. E a Igreja Batista Solidária é feliz com você e com Valquíria e os jovens também, como diz a Luísa Beatriz, porque você lidera um trabalho de jovens muito bem feito aqui na igreja e está se preparando agora para um novo programa aqui conosco, que, por certo, vai ter uma audiência, perigoso bater a nossa audiência aí, olha, e que bata, viu? Porque nós queremos crescer, sempre crescer. Tiago Vieira, muito obrigado por sua participação conosco. Eu que agradeço, pastor Lincoln, é uma honra estar aqui, uma honra compartilhar esse momento aqui com você e com todos vocês que estão nos assistindo aí. Eu acredito muito que a gente passando um pouquinho do que a gente sabe, né, pastor Lincoln, do que a gente construiu, é a melhor maneira de se manifestar a humildade. Então eu agradeço todo mundo por ter ouvido, agradeço você, agradeço todos que estão aqui. Obrigado, foi um prazer. Muito obrigado a você. Um grande abraço lá para a esposa. Pode deixar. E também um grande abraço para você que participou do programa 30 Minutos. Querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana na Igreja Batista Solidária, juntamente com você e toda a sua família. Grande abraço, até lá!